Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre as novidades do SketchUp 2021.1. São várias novidades pequenas, né, que interferem no nosso dia a dia. A primeira delas são os modificadores. Quando você clica em uma ferramenta, por exemplo, como o Mover, aqui embaixo agora eles modificaram, né, a representação disso. Então eles estão mostrando os modificadores, por exemplo, Ctrl, Alt, setas, de uma forma um pouco diferente, e eles revisaram isso em diversas ferramentas, tá? E ele se comporta um pouco diferente. Agora, antigamente quando você fosse usar o Mover, né, você clica com Mover, e você queria copiar alguma coisa, você tinha que ficar segurando o Ctrl, tá? O que eles mudaram é o seguinte, que agora você dá um clique no Ctrl, ou seja, você ativa ou desativa os modificadores dando um clique. Ó, vou apertar o Ctrl, agora ele passa a ser fixo. Enquanto eu não clicar no Ctrl de novo, ele continua ativo. Ó. Então eu posso apertar aqui e eu posso continuar fazendo cópias, ó, porque ainda está ativo. E se eu apertar o Ctrl novamente, e aí ele desativa, tá? Então os modificadores eles passam então a funcionar desta forma com ativa e desativa. Um outro item que tem novidades é o pré-bloqueio. É aquela ferramenta que você trava os eixos para desenhar alguma coisa antes de usar a ferramenta. Então vou dar um exemplo, retângulo, né? Se eu apertar as teclinhas do teclado, eu posso escolher a direção que eu quero e desenhar aquele retângulo naquela direção. Então algumas ferramentas têm isso, né? O rotacionar, o círculo, o retângulo, enfim, várias ferramentas. A novidade é a seguinte, nós temos isso agora também com a ferramenta linha. Então, quando eu estiver utilizando a linha, eu posso apertar, por exemplo, para a direita. E quando eu desenhar, ela já vai estar, né, com travamento ali no eixo vermelho. A ferramenta também fita métrica. Então, eu também tenho como travar isso agora antes. E, por último, a ferramenta mover. Eu também consigo travar. Por exemplo, coloquei aqui para a esquerda, ele vai movimentar só no eixo verde. Então, o pré-bloqueio aí para as ferramentas linha, fita métrica e mover. Agora temos duas novidades importantes, tá? Uma é a seguinte, agora o SketchUp passa a tudo que você desenhar, ele estar sempre na face branca para frente. Era comum antigamente, quando você fosse fazer um retângulo, você fazia um retângulo e aqui ficava cinza, né, a parte de baixo. Agora, tudo que você desenha fica do lado branco, tá? Isso facilita bastante aí o nosso dia a dia, que vocês sabem que é bem complicado isso. E junto a isso, tivemos algumas modificações na ferramenta puxar e empurrar, né, o push e pull, que são da seguinte forma, ó. Também acontecia antes de você puxar algumas coisas e ficarem na parte cinza, na parte branca, e isso também não acontece mais, tá? Então agora tudo que você puxa, independente do que for, vai ficar na parte branca. Só que agora é o seguinte, eles também tornaram os modificadores do push-pull clicáveis, né? Então se eu clicar o Ctrl, ele vai copiar, certo? Então eu posso simplesmente apertar o Ctrl e criar aí uma nova camada, né? Só que agora tinha um modificador que ele era oculto antigamente, que é o Alt, tá? Que aí ele faz o esticar. Antigamente já existia, mas agora eles colocaram aqui na legenda também. E aí você dá um clique, e aí você, em vez de puxar, você estica, tá? Então se eu apertar o Alt de novo, ó, eu estou puxando normalmente. Se eu dou um clique no Alt, ele estica em vez de puxar. Agora uma novidade com os Live Components, tá? Então se eu entrar aqui no 3D Warehouse, vou até baixar esse Live Component aqui. Vou colocar ele aqui direto no meu... Nossa, grande, né? E aí vocês sabem que se eu der 2 cliques, ele abre a configuração do Live Component. E aí o que eles atualizaram agora? Se eu vier aqui no meu modelo e eu mudar as unidades que eu estou utilizando, o Live Component se ajusta a isso. Tá vendo que aqui ele está usando metros? Se eu colocar aqui centímetros, ó, ele se adapta aqui e
se configura, né, automaticamente conforme você muda a sua unidade no modelo, ok? Agora uma atualização bem importante, que é a classificação IFC. Então, a partir dessa versão, o SketchUp passa a tanto importar como exportar, como classificar a classificação do IFC 4. Então, se você vier aqui em janela, informações do modelo, tem classificações. Agora você pode importar o IFC 4 para o SketchUp. Ok? E aí, quando você for classificar algum item, você já vai ter aqui o IFC 4 para classificação. Outras duas novidades, e que temos agora também uma atualização de melhoria de desempenho para extensões que geram malhas muito grandes no SketchUp. Então, alguns modeladores orgânicos, algumas coisas que geram um 3D no SketchUp complexo, a partir até de 20 mil polígonos, o ganho é bem substancial. Então, tivemos uma melhora de desempenho aí do SketchUp com malhas complexas de extensões, plugins que geram isso dentro do SketchUp. Além disso, também tivemos o menu extensões, agora ele é fixo, independente de você instalar ou não uma extensão. Antes ele só aparecia a partir do momento que você instalava uma extensão, e também foram realocados para ele o gerenciador de extensões e a área de desenvolvedor. Então, a partir de agora, o gerenciador de extensões fica no menu extensões. E no layout temos apenas duas atualizações. Uma é de desempenho, tá? Da melhoria de desempenho aqui com as janelas do SketchUp. E uma novidade de que quando você, aqui na janelinha escala, né, no modelo de SketchUp, antigamente quando você tem uma lista, né, você pode personalizar isso. E antigamente, se você quisesse uma escala, você teria que adicionar ela aqui. A novidade é que agora você pode simplesmente digitar 1 para 23. E aí ele aplica isso no desenho. E você não precisa mais adicionar isso, basta digitar. E ele já aplica no SketchUp. Tá joia? Então, é isso. Espero que gostem e até a próxima.